Olá para todos. Continuando o nosso estudo sobre a revelação geral, o tema de hoje é a forma da revelação especial. E temos destacado a importância do estudo desse tema, a revelação, porque nós somos incapazes de conhecer a Deus, de conhecermos a Deus, e pela grandeza do Senhor de Deus, e não obstante também as nossas imperfeições, impurezas e pecados. Nós somos limitados se não tivéssemos pecados, mas também nós temos os nossos pecados que mudam radicalmente a percepção da realidade. Nós enxergamos a realidade cheio de orgulhos, cheio de influências de uma série de coisas, distorcendo em muito, né? A gente não tem ideia do quanto, a não ser que Deus nos ajude, nos ilumine, nos salve dessa cegueira. Essas influências mudam muito a nossa percepção da realidade. Nós bagunçamos tudo, interpretamos tudo sempre equivocadamente. E Deus Deus é infinito em seu ser, sabedoria, bondade. Então você não tem como conhecer um Deus assim, né? Um ser assim, a não ser que ele se revele. E Deus se revelou, como nós temos aprendido, de maneira geral, pela criação. A criação é a revelação geral de Deus, que é a revelação que Deus faz de si mesmo por meio da criação. E a especial é a que ele faz por meio do Filho, por meio da palavra. Nós vamos ver a revelação especial aqui, né? E como Deus se revela, nós temos então a responsabilidade hoje de conhecê-lo, né? Agora, Deus se deixar ser conhecido não é apenas Deus criar todas as coisas e usar esse meio para se revelar e também escolher uma forma especial, como é a sua palavra, para se revelar. Porque nós vemos que a própria Bíblia mostra que o Filho encarnou. Então Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, ele é o próprio Deus, né? Só que o Deus Filho, da mesma forma que o Pai e o Espírito Santo, embora uma pessoa diferente, mas é o mesmo Deus, né? A mesma natureza. Ele encarnou e, não obstante, ele ter encarnado e ter realizado as coisas que comprovavam isso, os milagres e tudo mais, né? Comprovavam que ele era quem o próprio Deus testemunhava de que o Filho era e você vê que os judeus não o conheceram, né? Veio para o que eram os seus e os seus não os receberam. E também nós vemos casos especiais como o de Judas Iscariotes, o que traiu, que sendo discípulos de Jesus, portanto tendo privilégios que nenhum de nós terá e a maioria não teve lá na época, e chegando até a realizar milagres, ele continuou cego. Jesus não se revelou para ele nesse sentido, né, espiritual, o que mostra a soberania dessa revelação, autorrevelação que Deus faz de si mesmo, né? Então, é um tema extremamente importante. Não obstante, Deus ser soberano em se revelar, nós somos responsáveis em conhecê-lo. Por isso a palavra de Deus constantemente, né, e várias vezes alerta, exorta. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O que o Espírito diz às igrejas. Hoje queremos começar com a leitura de João 3, 19 a 21, que diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então a revelação especial é necessária, porque a revelação geral é insuficiente, né? A revelação geral tem o seu limite. Mas a revelação geral é insuficiente apenas
no plano da salvação de Deus, ou seja, foi Deus quem escolheu se revelar e as formas de revelação. Portanto, Deus quem decidiu que uma revelação somente revelaria que existe um Criador soberano e eterno, portanto, revelação geral, né? E a outra revelaria a sua salvação, perdão, a aliança com os homens, portanto, revelação especial. A revelação especial, então, é necessária para o entendimento da geral, e a geral auxilia a especial. Então, são revelações que não devem ser desprezadas. Por quê? Porque Deus, como nós vimos já até aqui, escolheu ambas para se revelar. Então, o que a gente quer dizer quando diz assim, quando você olha só para uma, tem um problema, é justamente porque Deus não está se revelando somente por uma. Então, tem algum problema na sua interpretação, né, da realidade, usando só uma forma de revelação. Apesar das inúmeras religiões ao longo da história defenderem as suas crenças, né, cosmovisões e percepções da realidade como a verdade absoluta, não precisamos investigá-las para assumirmos o pressuposto de que a única verdade absoluta é a revelação do verdadeiro Cristo, toda a Bíblia, portanto, né, não precisamos. Porque essa verdade é possível, por essa verdade absoluta, conhecendo-a perfeitamente, é possível conhecer as falsas religiões, as falsas verdades, né? Nem de verdade deveriam ser chamadas. Não há um livro que brilhe tanto ao longo da história como a Bíblia, toda a Bíblia, as palavras de Cristo, né? Não há. Isso porque ele não é como um livro qualquer, mas é a revelação especial de Deus. Desprezar essa luz é delírio. Seria amar mais as trevas do que a luz, como acabamos de ler. A revelação geral contribui com a revelação especial, mas sem um dom especial de Deus, ela não pode dizer nada sobre a realidade da revelação especial. Por essa razão, temos o materialismo e o panteísmo, né? A revelação especial se distingue da geral na forma que ocorre, no conteúdo que ela abrange e no propósito para o qual aponta. A forma como a revelação especial ocorre não é sempre a mesma, mas difere em termos dos meios empregados por Deus, razão pela qual recebe vários nomes como aparição, revelação, manifestação, tornar conhecido, proclamar, ensinar e etc, né? E como Deus também criou todas as coisas pela palavra de seu poder, pôs pensamentos na mente do homem para que ele possa ler e entender por ser imagem de Deus, porque Deus certamente tem algo a dizer ao homem em suas obras. E a revelação de Deus é considerada por muitos em todas as áreas, na natureza, na história, em homens famosos, na história das religiões, nos líderes de diversas fés, né, dentro do próprio homem, em seu coração, em sua mente e consciência. Desta forma, relacionam intimamente a religião e a revelação ao ponto de serem vistas como dois lados da mesma moeda, a revelação sendo considerada o lado divino e a religião o lado humano, e ambas sendo elementos na relação entre Deus e o homem. A ideia é que Deus se revela ao homem na medida da religião do homem, e ele tem tanta religião quanto Deus se manifestar a ele. Mas esse entendimento tem raízes no panteísmo, que vê Deus como a essência e a energia de todas as coisas. No entanto, Deus é consciente de si mesmo, se conhece e, portanto, pode compartilhar um conhecimento de si mesmo com suas criaturas de acordo com sua boa determinação. Pelo panteísmo, seria o homem quem revelaria Deus para o próprio Deus, porque esse conhecimento de Deus não tem origem na revelação que Deus faz de si mesmo, mas na compreensão humana da realidade por meio de suas emoções, afeições
e atitudes específicas de seu coração. Inclusive, quando o panteísmo utiliza termos como revelação e voz de Deus, se vale da Bíblia porque a filosofia não tem esses termos. Segundo a Bíblia, Deus fala para que o homem responda, mas Deus e o homem são distintos. E pela corrupção do homem, a revelação de Deus é distorcida. Por essa razão, a sua religião é deturpada e equivocada. Negar que Deus é que conhece a si mesmo, negar que Deus que conhece a si mesmo não seja capaz de transmitir esse conhecimento para as suas criaturas, nega o Deus da redenção, da criação e da providência como a Escritura o revela a nós. Quem entende a voz do discurso de Deus na revelação geral, no sentido correto, ou seja, no sentido bíblico, não levanta objeções à voz de Deus na revelação especial. Sabe que Deus pode falar no sentido apropriado, porque pode falar no sentido metafórico e pode ser o recriador, porque é o criador de tudo. A grande diferença entre a revelação geral e especial nesse ponto é que, na geral, Deus dá ao homem a tarefa de descobrir os pensamentos de Deus, enquanto na especial Deus expressa diretamente esses pensamentos para o homem, né? Tem uma passagem lá em Isaías 28, 26, os irmãos depois podem conferir. O que Deus quer com as obras da criação é provocar o homem a buscá-lo, senti-lo e encontrá-lo, como está lá em Atos 17, 27. E se não o encontrar, ser indesculpável, como está lá em Romanos 1, 20. Mas pela revelação especial, Deus tem compaixão do homem perdido. É Deus quem o procura para dizer, eu estou aqui e sou desse jeito, sou assim. É verdade que Deus faz uso da natureza e da história para se revelar. Esses fatos são milagres, né? Elemento indispensável da própria revelação, mas esses fatos estão cercados pela palavra de Deus. E o conteúdo central da revelação especial é a pessoa e obra de Cristo. Por essa razão, há uma conexão entre os fatos com a pessoa e obra de Cristo, que também conduz à palavra de Deus. Portanto, os meios naturais, os milagres, a encarnação de Cristo e a inspiração da Bíblia são essa revelação especial. Então, se você quiser saber mais o que é revelação especial, são os meios sobrenaturais que Deus usou, os milagres, a encarnação de Cristo e a inspiração de toda a palavra. Então, juntando tudo isso, aí você diz, mas então hoje só ficou a palavra? Exatamente. Só ficou a palavra que registrou tudo isso, esses atos sobrenaturais de Deus, os milagres, a encarnação do Filho e a própria inspiração da palavra, né? Mas são esses que são a revelação especial. A revelação especial é chamada de discurso. E Hebreus 1 afirma que essa revelação veio de várias formas e muitas maneiras. Várias formas significam que a revelação não veio perfeita e completa em um único momento, mas por meio de muitos eventos sucessivos, traçando o percurso de uma longa história, e de muitas maneiras significa que veio em diferentes tempos e lugares, maneiras e várias formas. Podemos então identificar as diferentes formas de revelação, porque na Bíblia há afirmações que o Senhor apareceu sem explicações. E há outras formas de revelação com detalhes, etc. Deus faz assim para atender ao propósito de sua revelação. Deus aparece a Abraão, Moisés, o povo, etc. Aparece sobre o tabernáculo e no Santo dos Santos, nos pilares de nuvem e no fogo, por meio de anjos, especialmente o anjo do pacto que carrega o nome dele, né? Êxodo 23, 21. Além disso, faz sorte para revelar o seu propósito, Provérbio 16, 33, Urim e Tumim, né? Êxodo 28, 30. Com voz audível e escrevendo em tábuas. E nesse grupo há os milagres desacreditados pelos ateísmo e materialismo, origem na matéria, né? Ateísmo é não crer em Deus e o materialismo é a origem na matéria. Pelo panteísmo, né? Que Deus faz parte do universo, e deísmo, que é a razão
garante a existência de Deus. Para esses, o argumento bíblico é inválido, mas por ela, Deus é um ser consciente, volitivo e onipotente, que chamou todo o mundo com todas as suas energias à existência sem gastar a plenitude de seu poder. Nada é maravilhoso para Deus, né? Nada surpreende Deus. Deus é o ser supremo, ele é a maravilha das maravilhas, né? Gênesis 18, 14, Mateus 19, 26 e daí por diante. Além disso, a Bíblia mostra que a criação não é uma unidade formada por várias partes da mesma natureza, mas vários tipos de seres com naturezas diferentes, como também criações inanimadas, tudo com características e leis diferentes, e todos governados pelo mesmo Criador. É por isso que o mundo seja formado por criações diferentes, elas não estão separadas, e Deus é apresentado como incomparavelmente além e completamente independente da criação, mas não segregado ou separado. Pelo contrário, vivemos e nos movemos nele. Deus é a primeira causa de todas as coisas e permanece o mesmo que sempre foi e será. Ele não é o primeiro ser criado, nada disso. Ele é a primeira causa de todas as coisas. Portanto, considerando que a Bíblia é a palavra de Deus, não devemos ter dúvidas sobre os milagres. Na verdade, todo fenômeno da natureza e da história é um ato de uma obra de Deus, nesse sentido, um milagre. E o que é chamado milagre é uma manifestação especial do mesmo poder de Deus. Esse poder faz as leis com resultados variados. Por isso, cada criação depende umas das outras, todas dos homens e todos de Deus. Por isso, os homens governam e controlam a natureza por meio da cultura, assim como Deus faz o mundo carregar o seu conselho. E o que os milagres provam é que não é o mundo, mas o Senhor que é Deus. E esses argumentos são necessários porque o homem caiu e se depravou totalmente. Se o homem não caísse, as obras das mãos de Deus seriam reconhecidas sem entrar na questão de milagres, uma vez que tudo manifesta o mesmo poder de Deus. Mas, pela incredulidade dos homens, Deus se valeu dos milagres para julgar, condenar e redimir. É o que vemos no dilúvio, nas pragas, no Mar Vermelho, e o fogo que desce do céu com Elias para mostrar o verdadeiro Deus entre Jeová e Baal. Através dos milagres, Deus condena e salva. Deuteronômio 32, 39, 4, 35, Isaías 45, 5, 18, 22. E o propósito de Deus, por meio da revelação, se completa na pessoa de Jesus. Jesus é o maior milagre de Deus, em sua origem, em sua essência, em suas palavras e em suas obras. É o milagre da história mundial. Inclusive, os milagres que ele realizou tinham como objetivo revelá-lo como Deus, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Por isso, seus milagres demonstraram o seu poder sobre a natureza, sobre as consequências do pecado, doenças e calamidades, e sobre o pecado em si, a culpa, corrupção e dominação de Satanás. Com exceção da figueira, todos os milagres de Jesus são redentivos por natureza. Ele não veio condenar, mas salvar, João 3,17. Em seus milagres, Jesus age como profeta, sacerdote e rei, João 4,34, 5,36, 9,4. O mais importante é que a pessoa de Jesus se manifesta mais nos milagres nele do que nos milagres realizados por ele. Quem ele é, a concepção natural, vida e morte milagrosas, ressurreição, ascensão e sessão, período à destra de Deus, que provam muito mais do que suas obras e poder absoluto sobre tudo. Provam que ele é o único Deus, redentor e regenerador, que venceu e ganhará a vitória final nos novos céus e na nova terra. Os milagres realizados na época apocalíptica, ou aliás, apostólica, pelas primeiras testemunhas, podem ser caracterizados como as obras do Cristo exaltado, Atos 3, 6, 4, 10.
eles foram necessários para demonstrar que Jesus, rejeitado pelo mundo, crucificado na cruz, morto e reconhecido como morto, ainda estava vivo e que ele tinha todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Os milagres do Antigo Testamento mostraram que somente Jeová é Deus. Os milagres do Novo Testamento mostram que o Jesus que foi morto, crucificado, foi ressuscitado por Deus e colocado à sua destra como príncipe e salvador. Atos 4:10, 5:30, 31. Quando esse fim foi alcançado e a igreja plantada, crendo e confessando essa revelação do Pai no Filho por meio da comunhão do Espírito, os milagres cessaram. Então, os milagres é importante serem vistos assim, para que ninguém fique atrás de milagres, né? Tem até uma frase que tem uma sutileza para passar uma heresia. Se você crê em Deus, você crê em milagres, né? Vocês já devem ter visto esse comercial aí em algum lugar. Não necessariamente, né? Se você crê em Deus, você não precisa de milagre algum. Não é porque você crê em Deus, né? Então, se você crê em Deus, você não precisa de milagre algum. Porque o grande milagre, que é a morte e ressurreição de Cristo, a salvação de Cristo, já aconteceu no seu coração, né? E você já não precisa de milagre algum para crer em Deus, né? Então, os milagres aqui cessaram e eles tinham o objetivo revelacional, né? Por isso cessaram. Os milagres do Antigo Testamento, como nós vimos, mostraram que somente Jeová é Deus, e os milagres do Novo mostram que Jesus, que foi crucificado, foi ressuscitado por Deus e colocado à destra como príncipe salvador, e a igreja então já crê nessa verdade. O fim e objetivo de toda a revelação e dos milagres nessa revelação são a restauração da humanidade caída, a recriação do mundo e o reconhecimento de Deus como Deus. Portanto, os milagres são revelações. Deus se fez conhecido aos homens em todas as suas excelências e perfeições por meio de palavras e ações. Nos meios externos de revelação, aos que acontecem no interior do homem. No Antigo Testamento, Deus falou com discurso direto com Moisés e por meio de sonhos e visões com os profetas. Nessas visões, os olhos se fecham para o mundo físico e se abrem para o espiritual, sobretudo com o Espírito inspirando a mente humana. E aí nós temos na sequência o conteúdo da revelação especial, né? O que é que diz aqui o conteúdo? Para percebermos esse conteúdo da revelação especial, é necessário passarmos por um breve histórico a respeito dele, né? A revelação especial chega imediatamente após a queda. Deus fala com Adão e Eva sobre perdão de pecados no inocente morto no lugar do culpado e na salvação no descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Adão passa esse conhecimento para seus filhos, para que eles fizessem o mesmo. Desta forma, o conhecimento é preservado, especialmente na família de Sem, né? Sem, Gênesis 9:26, filho de Noé. Da oitava geração de Sem vem Terá, pai de Abraão. Portanto, quando Deus falou com Abraão, ele já o conhecia e o confessava. Por essa preservação do conhecimento de Deus, lemos citações como a de Melquisedeque, que mostram que o conhecimento de Deus não tinha sido completamente perdido. Da mesma forma, lemos sobre o rei dos filisteus, Abimeleque, os heteus em Hebrom e o faraó do Egito como aqueles que reconheciam e honravam o Deus de Abraão. Após a divisão da humanidade a partir das línguas em Babel, crescem rapidamente a superstição e a idolatria, né? E a idolatria, mas não cresce a incredulidade com a mesma velocidade. E aí você vê isso, o Egito, né? Canaã, Babilônia, Egito, Êxodo 18, Canaã, Gênesis 15 e Babilônia também, Gênesis 15. Até entre os descendentes de Sem, a verdadeira religião cedeu à idolatria, né? Você tem Josué 24, Terá, o pai de Abraão, Naor e Ará, servia outros deuses,
Labão tinha ídolos do lar, né? Como o propósito de Deus não pode ser frustrado, Deus usa uma abordagem diferente com Abraão, da que usou com Noé, a fim de prevenir a humanidade de cair em superstição e injustiça e impedir o pacto da preservação com Noé de ser quebrado. No pacto com Abraão, Deus garante que os povos não serão destruídos pelo dilúvio, porque Deus fez uma aliança com o homem e o povo que dele descendesse. E quando a promessa de Deus a Abraão fosse cumprida, a humanidade seria incluída dentro de suas bênçãos. Ou seja, a segregação, né, aquela separação temporária de um povo, se torna o meio para uma unificação permanente de toda a humanidade. Portanto, em Abraão, uma nova era na história da revelação começa. E isso é muito importante porque a revelação a Abraão e logo a religião de Abraão é decisiva para a de Israel e assim constitui a essência da religião israelita, né? Em nosso tempo surgiram muitos obstáculos para o entendimento correto da essência da religião de Israel. Primeiro, se recusam a reconhecer algum valor histórico no período dos patriarcas e consideram Abraão, Isaac e Jacó e os outros como semideuses ou heróis, assim como, por exemplo, na Ilíada de Homero. Segundo, compreendem a religião de Israel como tendo a sua origem em um fundamento religioso pagão, como animismo, fetichismo, adoração a ancestrais, polidemonismo e politeísmo, né? E terceiro, tentam mostrar que a essência da religião de Israel, com o tempo dos profetas posteriores, particularmente no século VIII a.C., constituiu em um monoteísmo ético, isto é, o reconhecimento de um único Deus que é um ser onipotente, mas também bom e justo. Tudo isso é um esforço para explicar toda a religião de Israel e a de outros povos também sobre uma base puramente natural, como se um desenvolvimento lento e gradual tivesse acontecido sem qualquer revelação especial. No entanto, toda a Escritura se opõe a essa visão. Os profetas sempre pregaram em nome do mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de seus pais, o Deus de Israel, a quem o povo é, por causa dos termos do pacto, obrigado a servir e a adorar. Por essa razão, Moisés se acomodou ao povo e à história deles ao convocar o povo para o êxodo em nome do Deus da aliança com os patriarcas, que por ser fiel confirmou a sua promessa por meio de Moisés. O coração e o núcleo dessa religião era outro, a saber, Deus, que é o único, eterno, justo e santo, se comprometeu na aliança para ser o Deus de Israel. Por isso, o elemento chamado monoteísmo ético, que se encontra na religião de Israel, não deve ser confundido com o seu conteúdo, mas reconhecido como um pressuposto. Esse é o entendimento de Paulo em Romanos 4 e Gálatas 3:5, citando Gênesis 15:6. Né? Ele diz que essa aliança não está nas obras, mas na justiça da fé, ou seja, na graça do perdão dos pecados, no favor imerecido de Deus, assim como Davi mais tarde pensou no perdão de pecados como constituindo a bem-aventurança do pecador. Né? Por isso Paulo argumenta que esse grande dom da graça foi dado a Abraão 14 anos antes da circuncisão, e que a circuncisão presumia a justiça da fé e servia como sinal e selo disso. Por isso, o perdão de pecados e toda a salvação é independente da lei e das suas demandas. E o argumento de Paulo repousa em toda a história do Antigo Testamento no que Deus dá a Abraão, não no que Abraão sabe sobre Deus e faz por ele. Né? Primeiro, é Deus quem busca Abraão, né, no argumento de Paulo, chama-o e o conduz a Canaã. Segundo, é Deus quem promete ser o Deus para Abraão e sua descendência. Terceiro, Deus promete a Abraão que, apesar de todas as expectativas dizendo o contrário, ele terá uma posteridade e se tornará o pai de uma grande nação e que essa nação terá Canaã como sua herança. Quarto, Deus diz que em sua posteridade Abraão terá uma bênção para todas, será uma bênção para todas as nações da terra. E quinto, Deus elabora essa promessa na garantia de uma aliança, sela com o sinal da circuncisão
e após a prova da fé de Abraão, confirma com o juramento. E todas essas promessas juntas constituem o conteúdo da revelação de Deus a Abraão. As promessas de Deus a Abraão se estendem pelo povo e da terra de Israel para Cristo, e em Cristo e de Cristo, né, para toda a humanidade e para todo o mundo. Romanos 4:1. O centro da revelação é o Evangelho, não é a lei, é as promessas, não as exigências, e o lado humano disso é a fé e a conduta ou caminhada dessa fé. Romanos 4:16-22, Hebreus 11:8-21. Como a promessa só pode se tornar nossa pela fé, e a fé se expressa na conduta justa, né, como está lá em Gênesis 17:1, Abraão é o exemplo da fé piedosa, Isaac de uma fé mansa e Jacó de uma fé lutadora. Enquanto as nações da terra estão seguindo seus próprios caminhos e desenvolvimento, o que lhes foi dado, e desenvolvendo o que lhes foi dado na revelação geral, melhor dizendo, um ato criativo de Deus chamou o povo à existência em Abraão, né? Então os povos estão crescendo, seguindo seus caminhos e desenvolvendo o que foi dado pela revelação geral. Eles olham para a revelação geral e criam suas religiões, suas crenças, mas existe um ato criativo de Deus que chama um povo à existência em Abraão. Assim como Abraão, o povo é aquele que vive pela mesma fé de que deve à graça de Deus a terra de sua herança. E as promessas de Deus feitas nessa aliança se cumprem para aqueles que vivem pela mesma fé. E a garantia de toda essa história e realização é Deus e não o planejamento humano. Afinal, a força humana não pode realizar os planos que se cumpriram em Israel e as suas fraquezas não podem impedi-los, porque Deus é quem dá e cumpre as promessas. Até a punição de pecados Deus faz servir ao seu propósito. Israel, como Jacó, compartilha dessa promessa somente quando alcança a vitória por meio da luta, da fé e oração. Todas as revelações seguintes de Deus continuam com a mesma promessa, né? Deus é Deus de Abraão e sua descendência, onde Abraão é o pai de numerosa nação. Apesar das expectativas contrárias, essa posteridade é bênção para todas as famílias da terra, e tudo isso dentro de uma aliança com a circuncisão como símbolo. E embora haja desenvolvimento dessa aliança, ele é o cerne e a essência da religião. E mesmo que Deus inaugure uma nova era pela dispensação da lei com Moisés, a promessa dada a Abraão não foi extinta. Paulo ensina a respeito explicitamente, né? Em Gálatas 3,15, por exemplo, Paulo compara a promessa feita a Abraão e a sua semente com o testamento que, uma vez confirmado, ninguém pode anular. Observa que nem todos os descendentes de Abraão são considerados parte da posteridade favorecida, como é o caso de Agar e Quentura, mas apenas o povo que nasce do filho da promessa, representado por Isaac, mas que resulta em Cristo. Promessa que passa de Abraão para a descendência e se cumpre em Cristo, e dele passa para todas as famílias da terra. Resumindo, então, só há duas possibilidades na nossa relação com Deus. Ou recebemos os benefícios por meio da promessa ou por meio da lei, ou pela graça ou por mérito, ou pela fé ou por obras, né? Que são as opções que a palavra nos apresenta. Abraão recebeu sua justiça de fé pela promessa, 14 anos antes da circuncisão, antes de Israel receber as leis de Deus. E essa mesma promessa feita a Abraão por ser em Cristo inclui qualquer cristão genuíno. Logo, a lei dada a Moisés não pode abolir essa promessa. Agora, por que Deus deu a lei a Israel? Ou seja, qual é o significado desse pacto da graça da lei e qual a natureza ou essência da religião em Israel? Na época de Paulo, havia um entendimento de que os gentios viriam ao cristianismo por meio de Israel, isto é, por meio da circuncisão e pela preservação da lei. Havia dois extremos, né? Nomismo, que aceita a lei, e o antinomismo, que é contrário à lei, né? Alguns encontraram a essência da religião de Israel no nomismo ético, onde Deus é santo e que exige
que guardemos os seus mandamentos, da mesma forma vem a essência do cristianismo. E essa religião é a mesma nos judeus e cristãos, mas outros falam de uma liberdade espiritual que menosprezam o judaísmo legalista ao ponto de ver todo o mal no judaísmo e buscam a raça indo-europeia por um espírito antissemítico, mas ambos estão errados, semíticos e antissemíticos. Para Paulo, o significado e a intenção da lei são tão importantes que ele trata diversas vezes em suas cartas. Primeiro, a lei é algo que foi adicionado à promessa. A lei veio muitos anos depois da promessa e, quando chegou, teve um caráter temporário e transitório. O pacto da graça é eterno e a lei surgiu para que a promessa fosse realizada na verdadeira semente de Abraão, que é Cristo, que tinha que receber o conteúdo da promessa e distribuí-lo. Segundo, o caráter transitório e temporário da lei se expressa já em sua origem. Do lado de Deus, a lei foi dada por meio de anjos, trovões e relâmpagos, em uma nuvem, com voz de trombeta, e o povo ficou com medo. Do outro lado, do lado do povo, né, Moisés foi chamado para servir como mediador, para falar com Deus e receber a lei. A promessa não veio de anjos, mas pelo próprio Filho de Deus, e quanto à nossa parte, não designamos ninguém para servir de mediador para nós, para aceitar a lei por nós, né? Em Cristo, então, todos os cristãos compartilham dessa promessa. Terceiro, a lei é santa, justa, boa e espiritual, uma vez que vem de Deus. Em nenhum sentido ela é a causa ou motivo do pecado, ainda que o pecado faça da lei a sua ocasião. Na verdade, a lei é para a vida. Ela só não tem essa energia e força no homem escravo do pecado porque ela não tem a mesma qualidade da promessa da fé. Mas é óbvio que a lei não veio para anular a promessa da fé, pois a lei tem um propósito distinto. Quarto, o propósito da lei tem um caráter duplo. Em primeiro lugar, foi acrescentada a promessa por causa das transgressões, ou seja, para tornar a transgressão mais severa ou revelar a realidade dela. Assim como Adão dependia da obediência para ter vida, Israel também devia herdar a vida ou a morte pela obediência ou desobediência, e o pecado torna um caráter diferente. A diferença entre o pecado antes e depois da promessa e da lei é a violação da aliança. Antes da promessa e da lei, o pecado não era transgressão, agora torna-se transgressão. É nesse sentido que Paulo diz que a força do pecado é a lei. Como também a lei incita a ira, ou seja, ameaça a punição divina, pronuncia julgamento sobre todos os homens e sobre todos os seus atos, não justificando ninguém, mas colocando a todos sob maldição, sujeitando todos à ira de Deus. Portanto, os crentes do Antigo Testamento que receberam perdão e vida eterna não devem isso à lei, mas à promessa. Agora, a lei também tem um caráter positivo, ou seja, diferente da transgressão e do aumento de julgamento. O lado positivo da lei é que a justificação do pecado é possível por causa de outra justiça na lei e nas obras, não dos pecadores, mas por causa da justiça de Cristo. Uma vez que a lei encerrou a todos debaixo do pecado e da morte, a promessa do perdão e vida eterna dada a Abraão e cumprida em Cristo foi dada a todos os cristãos como herança de filhos. Em outras palavras, a promessa exigia que um justo de Deus, da descendência de Abraão, cumprisse a exigência da lei para o perdão e vida eterna dos culpados com quem Deus estava fazendo uma aliança de vida eterna. E Jesus é esse justo. Nós continuaremos ainda o assunto da revelação especial, as Escrituras Sagradas. Mas aqui tem um ponto de conclusão importante, né? Quando tomamos esse ponto de vista do apóstolo Paulo, conseguimos uma visão agradavelmente iluminadora da revelação de Deus no Antigo Testamento, da religião de Israel, da importância da lei, da história e profecia, dos livros dos Salmos e de sabedoria, né? A dispensação da graça de Deus sob a lei dá continuidade à dispensação da graça de Deus antes da lei.
Da mesma forma, a chegada de Moisés inaugura um novo período na revelação de Deus e na história de Israel, mantendo os primeiros pronunciamentos feitos a Abraão e dando prosseguimento. A promessa é o principal e a lei auxiliar. A primeira é o objetivo, a segunda é o meio. O centro da revelação de Deus e o cerne da religião de Israel é a promessa e não a lei. Essa promessa, por ser de Deus, é a expressão de uma vontade inclinada a fazer tudo o que agrada a Deus. Portanto, essa promessa é a força propulsora da história de Israel até alcançar seu cumprimento em Cristo. Que Deus nos abençoe.